Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Burking Knockout. Eu sou o Diego Rosa, ao meu lado, ele, o gordinho que comenta as notícias nesse telejornal, Pedro Henrique. Boa noite, Pedro. Boa noite, galera, como vocês estão? Boa noite, Diego. Vamos comentar as principais notícias, porque hoje o Panúzio temperou esse programa. Exatamente, tá com um temperinho especial e você confere os destaques agora. Toffoli ajuda Flávio Bolsonaro e deixa petistas enciumados. Vaza Jato. Novas mensagens provam que Dallagnol é um professor que ministra palestras. E é só isso mesmo. Gafe, jornalista da Band, confunde signo de Áries com raça ariana e vira piada no Twitter. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Essas e outras virilhadas você só acompanha aqui no Burking Knockout. Vem, sapeca! E agora que você já tá por dentro do que a gente vai falar aqui no programa, né? Quais serão as notícias que o Pedro Henrique irá comentar, vamos aos trabalhos. Sim. Mas, antes, a gente vai pedir já pra você checar a sua inscrição no canal. Vai ali, né? Deixa o seu joinha, ativa ali o sininho. Se você não tiver recebido a notificação, desativa o sininho, ativa de novo. Isso ajuda pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos falar do Flávio. Começar a falar do Flávio, que é sempre um assunto complicado. Um assunto difícil de falar. Tem pessoas que amam o Flávio, tem pessoas que já são mais céticas, que eu acho que é o nosso caso aqui. Isso porque o Toffoli atendeu o pedido de defesa de Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações com os dados do COAF. A decisão se refere a processos judiciais em que dados bancários tenham sido compartilhados sem um aval prévio do judiciário e podem beneficiar senador em ações na Justiça do Rio de Janeiro. Podemos dizer que o Flávio foi salvo pela toga? Verdade, foi salvo pela toga e não posso falar o resto. Piada interna que a gente pode fazer, porque daí o YouTube não desmonetiza a gente. Exatamente. Né? Pois é. E a questão agora é o seguinte, o Flávio Bolsonaro, ele foi salvo sim pelo Toffoli, só que havia porquês jurídicos atrás disso. Não foi uma decisão na camaradagem ali de na Toffoli. broderagem. Exato, na broderagem, mas foi na verdade, Toffoli seguiu a lei, na verdade, né, e há uma decisão que vai ser julgada pelo SF, se não me engano, em novembro, que dá conta justamente da atuação do COAF e também da tramitação das informações do COAF para o Ministério Público ou para outros órgãos de justiça. Vai ser julgado se isso pode ser feito de maneira direta ou indireta, se pode ser feito ou não pode ser feito. Se houve, posteriormente, inclusive, há de se verificar se o COAF tem capacidade para fazer quebra de sigilos e se ele realmente os faz, né? O grande X da questão do Flávio Bolsonaro, ele alega que os seus dados pessoais, seus dados bancários pessoais, foram quebrados, invadidos pelo COAF e pelo Ministério Público e divulgados, que isso realmente, caso tenha acontecido, o Ministério Público de Janeiro já disse que isso não ocorreu, o COAF também disse que não ocorreu, mas esse é o ponto de defesa, defesa do Flávio. Do Flávio. Se isso de fato ocorresse, de fato era um crime. E há de se perceber que há uma tendência do Toffoli acreditar no argumento de Flávio Bolsonaro, porque ele diz na sua decisão que a atuação do COAF junto ao Ministério Público foi temerária. E aqui cada um vai usar seu poder de interpretação para entender o que é o temerário nesse sentido. Eu acredito que Toffoli está dizendo que a atuação do COAF junto às contas pessoais dos investigados ou da tramitação dos dados que ele naturalmente coleta, porque esse é a função do COAF, e coleta e analisa, e a transmissão desses dados para o Ministério Público, que essa transmissão tenha sido temerária ou não tenha tido acompanhamento da justiça como deveria. Então, Toffoli parece tender a argumentação de defesa do Flávio Bolsonaro, mas é fato que a suspensão do processo ocorreu não pela motivação do argumento da defesa em si mesmo, mas simplesmente porque vai ter uma ação conjunta do STF, onde vai se julgar o caso e fazer uma nova interpretação, gerar uma nova jurisprudência para essa situação. Então, até que se defina, na verdade, qual é a atuação correta do COAF
junto ao Ministério Público e os outros órgãos de justiça, o Toffoli suspendeu as medidas para que depois sejam retomadas, eu creio. Há muitas opiniões contrárias e favoráveis à situação. Alguns, inclusive, que eram contrários a Flávio, parece ter entendido a atuação do Toffoli. Alguns que são contra Flávio, parece que louvaram, não gostaram da decisão do Toffoli. Fato é que não parece que essa ação do Toffoli seja sinônimo de arquivamento de processo. É suspensão de processo até novembro, aproximadamente, que vai ser o julgamento da questão. Então, tenhamos calma, né? Não fazemos julgamentos prévios. Eu creio que isso teve mais pontos ruins do que bons. Por quê? Porque há casos ali de lavagem de dinheiro que estavam sendo julgados, e na sua grande maioria já comprovados, até com provas quase indubitáveis, que envolvia desde tráfico de drogas, tráfico de informações e outras coisas sujas mais. E o COAF é um órgão de acordo internacional que o Brasil aceitou instaurar no país, justamente para acabar com a lavagem de dinheiro no meio público. Então, assim, parece de maneira indireta que a gente está condenando um órgão por fazer justamente o seu trabalho. Não estou dizendo que seja o caso do Toffoli, até porque não tem como a gente fazer um julgamento de intenções, mas o que se dá a entender é isso. Então, no fundo, eu creio que o saldo sai mais negativo do que positivo, não para o Toffoli, mas sim para o próprio Brasil. Exatamente, eu ia te perguntar isso, né? Então a gente pode afirmar que o Toffoli simplesmente cumpriu o seu dever jurídico, Sim. que já deveria... o que deveria ter sido feito mesmo, mas a gente fica o questionamento por que as coisas são desse modo, né? Exato. Um questionamento mais moral. Ele cumpriu o seu dever, mas a questão é o seguinte, ele cumpriu moralmente o seu dever, porque já se tem notícias de investigações já avançadas que dão conta, como eu falei, de lavagem de dinheiro, que envolvia tráfico de drogas e outras coisas sujas mais. O próprio caso do Queiroz já parece que já está bem avançado e que já há quase um entendimento formal de que ele realmente era um laranja. E, enfim, a questão que fica agora para o Flávio Bolsonaro como eu falei hoje na gravação do Burke Pocket, que o problema de Flávio ele já não é mais só jurídico, é moral, né? Então, ainda que momentaneamente ele tenha fugido das hastes da justiça, ele ainda mantém um problema moral. E já não goza de tanto prestígio como outros membros da família Bolsonaro, né? Até o Carlos, que é bem criticado por algumas decisões, não tem essa questão moral, mais técnica no parece julgamento. que até o próprio pai se afastou dele. Então, assim, o Flávio Bolsonaro ele tem que entender que ou ele explica a totalidade da questão, não adianta fugir dos assuntos. É o bom e velho ditado, né? Quem não deve não teme. Se você tá com as contas limpas, não tem nada de sujo a ser encontrado, eu, de livre e espontânea vontade, abriria as minhas contas, não precisaria nem de quebra de sigilo. Eu mostraria as minhas contas, abriria para meus jornais, todo mundo. Porque se não tem nada de errado, não tem o que ser encontrado. Agora, se tem coisas a serem encontradas, a primeira atuação de defesa vai ser tentar barrar a investigação. Isso é óbvio. Se uma criança de 10 anos entende isso. Então, e é a atuação da defesa do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ele não buscou se explicar, ele buscou interromper a investigação. E que isso deixa esse ar de... essa nebulosidade com esse ar de crime sendo escondido. Então é muito ruim para o Flávio Bolsonaro. Bom, vamos esperar então os próximos episódios e que a justiça seja feita independente de qualquer coisa, né? Bandeira partidária, ele podia ser filho do próprio podia ser o Bolsonaro. Exato. Né? E a gente crime é crime, e bandido tem que estar preso independentemente de exatamente, de forma imparcial. Exato. Né? Então vamos falar então sobre Dallagnol, porque nesse final de semana saíram novas conversas, né? Final de semana para segunda-feira, novas mensagens de Dallagnol com o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, onde ele teria pedido aí passagens para o Beach Park como condição para palestrar, né? Diz aí que a esquerda, os jornais têm tentado colocar essa ideia na notícia, que ele estaria tentando lucrar aí cerca de 30 mil reais em cima da Lava Jato, Pedro. Mas não foi bem isso que a gente percebeu nas notícias e nas próprias conversas. Não, olha, né? eu vou ser sincero pra vocês.
Eu estudei com a turma de jornalismo no meu primeiro ano de faculdade. Meus pêsames. Eu estudei às 4. Eu dividi... eu acho que o seu caso é mais grave. E eu lembro que foi em metodologia científica. E eu lembro que o professor falava o seguinte... eu vou tentar lembrar das exatas palavras dele. Ele fala assim, a reportagem deve se preocupar com a informação. E a primeira informação que o leitor recebe é o enunciado. A manchete. Exato. A manchete é a linha fina. Então, assim, a primeira informação que você dá para uma pessoa é a manchete. Se você tensiona a manchete para que as pessoas creiam naquilo que você quer passar, não na realidade, mas naquilo que você quer passar, a partir daquele momento você já traiu o leitor. Você já enganou o leitor. Essa é a questão. Quando a Veja, a Folha de São Paulo, solta uma manchete que dá conta de que houve um tráfico de influência do Dallagnol, que o Dallagnol usou da Lava Jato para ganhar dinheiro escuso, ela já traiu o leitor. Por isso que eu falo que esse jornalismo é um jornalismo vagabundo, e não tem outra palavra. Em tempos ainda de redes sociais, né, de compartilhamento de informação em massa, como é o Twitter, você solta a matéria, um veículo grande como a Veja, você deu o exemplo aí, né, da Folha de São Paulo, por exemplo. Esses compartilhamentos, eles se multiplicam muito rápido. E as pessoas só leem a manchete nessa estratégia de clickbait, né? Eu te dei um exemplo aqui, recente até, da ministra Damares, lembra? Uhum. Aquela notícia que parecia que o Bolsonaro tinha desmerecido totalmente a ministra, como na verdade estava exaltando. Exato. Você recorta uma parte da história e faz com que ela apareça aquilo que você quer que apareça. Então, assim, é um jornalismo vadio. Mas quando a gente vai para a informação, é pior ainda. Porque você percebe que o que aconteceu foi o seguinte, Dallagnol, ele cogitou a ideia, ou pelo menos diz as mensagens, né, que ele cogitou a ideia de criar uma empresa em conjunto com sua esposa, salvo engano, no qual ele seria sócio e não gerente dessa empresa, e essa empresa seria empresa de palestras. Até aí, qual é o problema? Nenhum. Essa é a questão. Fizeram um grande fuzuê numa coisa que não tem nada. Juridicamente, ele pode ser, o membro do Ministério Público, ele pode ser sócio de uma empresa, ele apenas não pode gerenciá-la por conta do seu cargo, mas ele pode ser sócio. Então ele não está ferindo nenhuma lei. Não bastasse ele não estar ferindo nenhuma lei, o Dallagnol, ele foi professor inclusive do Diego Pureza, né, um dos sócios aqui do Burke. Ele é professor, e um professor tem a sua docência protegida pela Constituição. Um membro do Ministério Público que também é professor, ele pode palestrar. Ele tem essa liberdade justamente porque a liberdade de conhecimento é um dos pilares da humanidade. E como não existe almoço grátis, ele pode cobrar a palestra. Não, nada mais justo. Não tem por que fazer de graça. Então, ele cobrava suas palestras. Mas o pior vem depois. Porque acontece que o Dallagnol dava a maior parte do dinheiro que ele recebia para instituições de caridade, né? Hospital do Câncer e tantos outros. Então, assim, a matéria não só não mostra aquilo que o enunciado diz, como não tem crime nenhum, e na verdade é justamente o contrário. E oculta algumas informações importantes, como essa da filantropia. Então, e é justamente o contrário. Quando o Dallagnol mostra-se um homem muito mais generoso do que a gente imaginava que ele era antes mesmo de ler a reportagem. Então, assim, é um espetáculo ridículo. Não tem como. O Marcelo Taz, que é naturalmente de esquerda, esses dias no programa do Pânico, arrebentou com o Greenwald, falando que aquilo que ele faz não é nem de longe jornalismo, e não é. Se você for imaginar... Eu tive aulas com o Marcelo Taz também. Pois é, então se você imaginar que o Greenwald tem um Pulitzer... Você imagina como é que esse prêmio decaiu hoje. Porque isso aqui não é nada. Essa matéria não diz absolutamente nada. Mas o mais absurdo de tudo, até então, o Greenwald ele é piada nos Estados Unidos. A Ana Paula do Vôlei fala que qualquer jornal que fala do Verdevaldo... Verdevaldo, eu ia falar isso agora. Verdevaldo, por favor, aprecie a língua local. O Verdevaldo trata ele com extrema ironia e piada, sátira. Ele é piada nos Estados Unidos, pra vocês terem ideia. Tanto da esquerda quanto da direita. Ele é piada, porque ninguém o reconhece como jornalista nos Estados Unidos. E aqui no Brasil todo mundo apaga. Sabe? Ele consegue parcerias com uma das duas maiores veículos de informação do país, que é a Veja e a Folha de São Paulo. Pra gente perceber o lago de fezes onde está nadando o grande jornalismo
brasileiro. Então, assim, eu tenho, na verdade, eu não falo isso com orgulho, porque eu creio que a Folha de São Paulo, pela sua grandeza, deveria respeitar melhor aquelas pessoas que o pagam, inclusive eu que sou assinante. Eu sou assinante, mas por conta da minha profissão. E não quero filantropia também. Não tô pedindo pra ninguém dar assinatura pra mim. Inclusive, tá atrasada. Porque eu pus um cartão de crédito que eu cancelei e esqueci de mudar. Logo, logo eles cancelam. Infelizmente, você tem que ler a Folha de São Paulo pra comentar as coisas que a Folha de São Paulo Exato. fala Então, aqui nesse assim, programa. só pra finalizar minha questão aqui, novamente, é um amontoado de nada. É um grande pote vazio. Polêmicas vazias. Exato, não tem nada. Na verdade, eu acho que pelo bem da nossa razão, em respeito ao nosso tempo diário, a gente devia simplesmente ignorar o site Intercept, o Verdevaldo e todas as matérias que são vinculadas a esses grandes jornais que fazem parceria junto com eles. Porque se eles não têm respeito pela própria profissão e pelas diretrizes do próprio emprego, pelo que mais eles vão ter respeito? Isso não é jornalismo Folha, isso não é jornalismo Veja. Perfeito, Pedro. E lembra dessa semana quando a gente falou que tinha uma universidade federal aqui no Brasil que ia fazer uma espécie de vestibular apenas para as pessoas trans? Largamente, inclusive. Exatamente. Jair Bolsonaro foi ao seu Twitter, como de costume, se pronunciar, né? Vou ler aqui na íntegra para você que vai acompanhar aí na tela comigo, o tweet do presidente Jair Bolsonaro. A Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira lançou vestibular para candidatos transexual, a ESIC, né? Citação direta aí. Travestis, intersexuais e pessoas não binários. Com intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do edital e sua anulação a posteriori. Então, parece aí que não vai rolar mais esse vestibular para as pessoas trans. Então, você aí que... Eu creio que até imaginava que isso aconteceria, né? A gente até comentou, né? Se não me engano, foi você, inclusive, que falou que provavelmente quando isso fosse pro MEC seria barrado, né? Então, aconteceu isso mesmo. Foi pro MEC. O MEC tem um pouquinho de bom senso, que não precisa nem ter muito, né? Teve um pouquinho de bom senso e barrou essa absurdidade aí, que é a questão aberração, né? de fazer um vestibular somente para transexual. Daqui a pouco a gente vai falar dos arianos, né? Mas é como se a gente estivesse elegendo uma nova raça de pessoas únicas, que não podem ser tocadas e nem ofendidas e nem fazer piadas, que são os transexuais. E não fosse, já não fosse problemático a situação de serem intocáveis pela nossa retórica e piadas, agora eles são intocáveis no ramo da educação, o Estado financiando com que transexuais consigam exclusividades em aportes à universidade. É o absurdo pelo absurdo. Né? Então, pra você aí que cortou o seu órgão reprodutor no bisturi e acha que é mulher, não vai ter mais esse vestibular exclusivo pra você, eu lamento. Bom, você falou dos arianos, vamos falar disso aí então agora, porque foi a notícia, de longe, a notícia mais divertida desse mês, eu acho que desse ano. Eu juro pra você que eu não acreditei. Eu também não acreditei. Eu abri o Twitter pra ver se era verdade. Chegou pra mim um print. Que podia ser igual. Eu caí uma vez num fake da Mônica Bergamo, sabe? Então eu falei assim, provavelmente eu tenha caído novamente. Quem que compartilhou uma vez mesmo? Show o Zé de Abreu, né? Compartilhou a frase do Paulo Guedes, né? Vai de curioso. Vou privatizar tudo de curioso. Isso, sei lá. Olha só, essa linguagem de ministro. Caiu na fake news, é fake news, amigão. Mas dessa vez não foi. O Fábio Panuzio, pra vocês que não conhecem, é um âncora, né? Sim. Lá na Bandeirantes, um dos maiores veículos de comunicação deste país. Ele que tem substituído o saudoso Boechat, que, né, aconteceu aquela tragédia. Provavelmente não teria caído nessa. Não teria caído nessa. Boechat, por mais que tinha opiniões divergentes, era um profissional muito bom, muito qualificado. Saberia diferenciar um nazista de um signo. Exatamente. Então ele tava lá, o Panuzio, pra quem não sabe, é admirador aí do... Como que é o nome do rapaz que invade casas? Me fugiu. Boulos. O Boulos. O Guilherme Boulos. Ele gosta do Guilherme Boulos, ele é um rapaz de esquerda. Tem lá, menino dinâmico, milita muito no Twitter, entendeu? Então ele tava lá mais um dia discutindo com direitistas nazistas, ele viu uma mulher, abriu o tweet dela, né? E adivinha o que ela encontrou? Tava escrito lá, Ariana, né? Você tá vendo aí na tela, Ariana. E daí, meu Deus do céu, que fase. Ele chamou ela de nazista porque ela é uma pessoa que estava defendendo a supremacia da raça ariana, Pedro. Meu Na verdade, Deus, é impossível. Não passou pela cabeça dele
Não. Nenhum momento que isso era o signo da Não, da garota, entendeu? Com todo respeito a quem acredita em signo, eu, como bom católico, não acredito. Acredito nem que você não. Mas aqui o Burke e o pessoal é de Leão. Exato, nós somos de Leão. Tudo. Quem pegar aí, pegou. Não, mas voltando assim, não sei. Ou ele tava muito distraído daqueles dias que Tinha você fala as tomado coisas sem muito pensar. vinho, Exatamente. Ou... Eu não sei. Ou é isso. Eu não sei, só tem essa opção. Eu não acredito que um âncora, né, de um grande jornal, de uma grande emissora, não tenha capacidade cognitiva De entender de isso. entender que aquilo era apenas o signo da pessoa. É. A pessoa deve estar respirando tanto essa questão da política, do ódio político, que às vezes ela se desliga da realidade. É a pessoa que eu costumo brincar que tem uma teoria de Eric Wagner que ele não usa exatamente o nome óculos, mas que ele dá a entender que existe um óculos que é colocado pela ideologia e a pessoa ela começa a julgar toda a realidade por aquele óculos que ela coloca. É basicamente o óculos que o Panunzio colocou. Ele estava imbuído daquele discurso de que tudo era nazismo e tudo era fascismo, que qualquer expressão de direitismo já é automaticamente nazismo e fascismo, que quando ele leu o nome Ariana, ele logo julgou que se tratava de uma nazista. E isso é uma piada tão pronta, mas tão pronta, que é difícil de comentar. Perdoa. E a internet Exato. não perdoa. É difícil de comentar. Então, assim, é ridículo. Se eu fosse o cara da Band, eu não tô pedindo cabeça de ninguém, mas se eu fosse o dono da Band, eu repensaria, cara. Porque não é possível Dá uma justa causa aí, né? que o âncora, Pois é. âncora, ele não entenda o básico do básico, que é diferenciar signo de um nazista. Porque seria a Ariana Grande o novo símbolo do nazismo? Exato, boa pergunta. Fica aí com essa reflexão, você Então, que assim, está nos assistindo. Se um âncora confunde uma coisa dessa, a primeira pegadinha que eles mandar lá, um dia que o Tomás Turbano mandar uma mensagem pra ele, nossa senhora. Tem aquela também, né, a Paula Tejando. Paulo latejando, é verdade. Coisas que já aconteceram Já aconteceram ao vivo. Já aconteceram ao vivo, já várias vezes. Uma O vez eu Bernardo, acho que foi no inclusive, o Bernardo Kister fez um vídeo falando sobre isso. Se eu não me engano, uma vez num jogo ao vivo, que na época os caras mandavam tweet e eles liam ao vivo, né? Aí várias vezes já caíram. É o famoso, o pessoal lá da Antero Greco, com o amigão lá na ESPN também, né? Alguns nomes assim que começam a gerar dubiedade na cabeça das pessoas. Pois é. Mas fica aí, né, essa piada pronta pra você se divertir nesse final de noite. Se você quiser ir lá no Twitter do Fábio Panunzio, procura se você aí. quiser não, eu acho que agora é obrigado. Acho que Vai lá. se ele já não tiver apagado nesse Exato. momento que estamos gravando, né? Não, ele tentou vale a justificar, pena. né? Não. Falando que signo é coisa de Olavo. Olavo de Carvalho. É o tipo do cara que ele caga e depois ele Não fala tá assim, com essa moral toda, ora. Fábio. É. Fábio. Você errou. Bola pra frente, tudo bem. Acontece. Errou. Todo mundo erra. Mas agora, tentar justificar o erro é a pior Tentar coisa. lacrar em cima do erro. Lacrar em cima do seu próprio erro, aí já era. Aí é fazer cocô e sambar em cima. Bom, é com essa notícia patética e pífia que a gente fecha o programa de hoje. A gente volta aqui amanhã às 22 horas para comentar as principais notícias do dia. Mas antes, deixar um recado para você que assiste o programa Burke Knockout, não é mesmo, Pedro? Sim. Porque você que nos assiste todos os dias, você tem um desconto especial e exclusivo no Meu Clube Conservador, nossa plataforma onde você encontra cursos, e-books e palestras exclusivas com os principais nomes do conservadorismo brasileiro, entre eles Ana Carolina Campanholo, Bernardo Kister, Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, Alex Catarino, Fabrício Fabrício Rebelo e outros mais também. ou tantas outras, e digo mais, todos os meses um curso novo, palestras novas, e-books novos, então todo mês a gente literalmente está fazendo um Netflix conservador. uma Netflix conservador e vem novidades aí. Hoje a gente conta com cursos, e-books e palestras. Exato. Futuramente outros conteúdos virão. Então se você está interessado, né, você que assiste aqui com a gente, tem um cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo para você usar lá no nosso site. Você vai pagar apenas R$ 4,90 no primeiro mês de assinatura. Pra você conhecer os conteúdos. E a gente não tem intenção de que você fique com a gente por filantropia. Exatamente. A gente quer que vocês fiquem com a gente porque Pra estudar. vocês gostaram do nosso conteúdo. E por isso que a gente confia tanto que no primeiro mês a gente dá R$ 4,90 e o segundo, o terceiro, a gente sabe que é consequência porque o conteúdo é bom. Exatamente. E caso você queira cancelar também, né, por algum motivo Exato. aparente, você vai lá, cancela sem nenhum tipo Não de temos burocracia. nenhum tipo de custo, né? Não Então- somos órgãos estatais, então Fácil. burocracia zero. Exatamente. Então conheça já a maior plataforma conservadora do Brasil.
Então, é isso, Pedro. Galera. Você pode encerrar o programa. Então, galera, fiquem com Deus. Caso vocês não acreditem em Deus, não importa, ele não precisa da tua crença. Tchau, Luiz. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.